Eu estou para dizer para você, meu irmão, que nós somos mortais e imortais ao mesmo tempo. In the same time. Mas que loucura é essa, Eliezer? Deixa eu explicar. Mortais porque primeiramente a gente vive essa ilusão da separação e a ilusão da morte. E nós somos mortais. É inegável, não tem como eu dizer que não somos, porque nós morremos. Nós estamos nesse ciclo de nascimento, crescimento e morte, como dizia os budistas, como dizia Siddhartha Gautama. Uma vez nasceu, nós estamos todos condenados a esse ciclo, né? Nós estamos todos condenados à morte. Quem há de escapar da morte? Ninguém. Não é verdade? Então nós vivemos essa ilusão da morte. E no entanto, é certo eu dizer para você que nós todos somos mortais, mas a realidade para somente nisso? É óbvio que não. Porque por trás das aparências existe a essência. Então tudo é uma questão de quê? De percepção da realidade. E a percepção de realidade de cada um de nós, ela vai variar de acordo com o nível de consciência de cada um de nós. Entende? Eu posso dizer para você que aquilo que eu sou como aparência nada mais é do que extensão daquilo que realmente sou como essência. Mas espera aí, como compreender essa ideia maluca? De forma prática você vai entender. Vamos usar um exemplo bem prático. Digamos que você é um escultor, e é um escultor considerável. E você, passeando pela praia, decide construir um belo castelo de areia. Você bota a mão na massa e constrói aquele castelo. As pessoas se encantam ao ver aquele castelo. E elas se maravilham, para, te elogia e diz: meu Deus do céu, que castelo, que coisa maravilhosa é essa? Você não vai desmanchar isso, né? Não vai desmanchar não. Você deve deixar isso aí. Isso aí deve durar o tanto que ele deve durar, porque outras pessoas precisam passar aqui e se maravilhar com isso. Então você aceita essa ideia de deixar um castelo ali. E você diz: não, mas a gente pode pôr um nome nesse castelo. Então você expõe o nome do castelo de Castelo do Pôr do Sol. Olha que nome bonito, é a cara do castelo. Só que as pessoas falam: oh, se a gente deu o nome pro castelo, por que não dar uma vida para esse castelo colorindo ele? Então você decide colocar ali muitas cores para dar vida naquele castelo. E aquele castelo se perpetua ali, ele fica ali por décadas. As pessoas se encantam, tiram fotos, se maravilham pela a sua bela obra. Só que um dia o mar em fúria, uma das ondas passa e varre aquele castelo. Qual é a lição que nós podemos tirar daqui? Que aquele castelo, enquanto castelo, ele aguçou nas pessoas ali uma admiração. E parece até mesmo que aquele castelo era alguma coisa que estava isolado da areia. Mas na verdade é que aquele castelo, mesmo tomando forma de castelo, no fundo ele nunca deixou de ser areia. A areia, nessa questão, é a essência. E o castelo é a aparência dessa essência. O que é o castelo, senão a extensão da essência? Só que a onda varreu aquele castelo. Então eu posso dizer que aquele castelo desapareceu? Eu posso dizer sim, que ele desapareceu enquanto forma, mas ele desapareceu como essência? Jamais! Porque antes de ser castelo, ele era areia, mas quando a onda varreu aquele castelo, ele tornou a ser areia, ou seja, o castelo tomou forma. Mas antes de ser castelo, ele era essência. O castelo tornou-se aparente, mas antes de ser aparente, ele ainda era essência. Mas o castelo como aparência, ele nunca deixou de ser a essência. Porque o castelo, quando era castelo, ele não transmutou-se em outro elemento. Ele sempre foi areia. Entende? Percebe a ilusão? Porque essa é a ilusão que nós vivemos no mundo material. Quando eu percebo quem sou eu percebo que aquilo que eu aparento ser nada mais é do que a extensão da essência. Mas eu me apego tanto nessa aparência, eu vivo tanto essa ilusão de separação e da morte, eu crio tantas raízes nisso, que eu perco a essência daquilo que realmente sou. E eu acredito que essa extensão daquilo que eu sou eu de mais real, e você acredita que a extensão daquilo que você é você de mais real, maneira que nós criamos tantos apegos nessas formas, que nós negamos toda a realidade da essência. A essência não existe, isso é uma ilusão, isso é uma crença religiosa, isso é conto de fada. A ciência não comprova que existe a essência.
Mas não é porque a ciência não comprova, é porque nós negamos a realidade daquilo que nós sempre fomos. E se nós negamos, como perceber isso? Para a gente perceber isso, é preciso a gente elevar o nosso nível de consciência. Mas aqui, ali uma pergunta interessante. Peraí, se eu, antes de ser aquilo que aparento ser, ou ser aquilo que sou, eu era essência, pressupõe-se que quando eu partir deste mundo para uma melhor, eu voltarei automaticamente a ser essência. E de certa forma, todos nós temos razão, porque se somos essência, estamos temporariamente como aparência ou como forma, obviamente quando morrermos instantaneamente, voltaremos a ser o que sempre fomos, mas nunca deixamos de ser aquilo que sempre fomos, que é a essência. Entende? Porque o corpo não está separado da essência, o corpo é a ilusão da essência, o corpo é a extensão da essência, mas o corpo é a essência. Entende? É por isso que eu digo que o meu corpo é a extensão daquilo que realmente sou. E para você entender, para ficar mais clara essa ideia, nós poderíamos aqui usar o Bardo Todol ou o livro tibetano dos mortos, para você entender essa ideia. Se quando nós partimos dessa para uma outra, nós nos transformaremos na essência. O ideal seria, segundo o livro tibetano dos mortos. Só que nós estamos tanto apegados no mundo das formas, no mundo da aparência, que quando você se depara com a clara luz, ou com a pura consciência, ou puro amor, ou Deus, quase ninguém se identifica com essa clara luz. Porque essa clara luz nos rejeita? Não, é porque nós estamos apegados no castelo, apegados nas formas, de maneira que a nossa vibração se torna incompatível com a clara luz. E é neste momento que a nossa consciência começa a decair. Cada decaimento da consciência é uma dimensão da realidade que nós manifestamos. Só que cada dimensão dessa se torna incompatível com o nosso espectro vibracional. E nós se achamos decaindo a nossa consciência até que, pum, caímos numa dimensão da realidade que é tão aparente e possui formas como essa que nós vivemos, que ali nós simplesmente resolvemos, por ser compatível, ressoar, resolvemos o quê? Criar um castelo novamente e viver as nossas ilusões de separação. Mas eu gostaria que você entendesse que tudo que nós vivemos aqui é uma realidade de certa forma. Porque é uma realidade, como eu disse, nós iremos passar pelo rito da morte. Nós estamos vivendo essa realidade. Eu não posso negar que isso seja real. Mas eu também não posso negar que por trás dessa realidade existe algo mais real em nós e que nós, simplesmente por estarmos tão apegados a essas formas, acabamos negando aquilo que nós somos, aquilo que nós sempre fomos, entende? E é preciso a gente repensar, reaver as nossas crenças e perceber aquilo que realmente nós somos, aquilo que está por trás das aparências. À medida que a gente vai percebendo aquilo que está por trás das aparências, automaticamente a gente vai se desapegando cada vez mais. O desapego nesse sentido, sabe o que é? O desapego nesse sentido é você expandir a sua consciência. E eu estou para dizer para você que o apego ou o ego, que é a mesma coisa, e o desapego não são coisas separadas. Olha, aqui está o desapego e aqui está o apego. Eu acho que eu vou aderir agora na minha vida ao desapego. Não, é uma mesma coisa, entende? É uma mesma energia vibrando em graus diferentes. Quando eu vibro de maneira densa, eu crio o ego, eu crio os apegos. E é o que a maioria de nós vivemos. À medida que eu vou expandindo a minha consciência, isso que é apego, ele vai se dirimindo, ele vai se abrandando. Quanto mais eu vou abrandando essas minhas vibrações primitivas, mais eu vou me desapegando, entende? Vibração densa, apego. Vibração mais sutil, desapego, entende? Então, quanto mais eu pratico essa expansão de consciência, essa elevação do nível de consciência, percebendo por trás das aparências, percebendo aquilo que realmente sou, por consequência, mais eu estou elevando o meu nível de consciência. E quando eu elevo o meu nível de consciência, meu amigo, a minha percepção de realidade é completamente diferente dessa percepção materialista da realidade. Elevando o nosso nível de consciência, nós vamos percebendo a realidade sobre outros olhos.
Você vai transformando, você vai transmutando a sua realidade, você vai percebendo a realidade. Você vai percebendo que por trás de todo esse barulho que nós vivemos, essa agitação, esse jogo de ego, por trás disso existe um mundo silencioso, que é o mundo da essência. E é neste mundo silencioso que existe tudo aquilo que tem de mais real e que nós já somos e que estamos temporariamente perturbados ou encantados com esse mundo das formas. Só que nós encantamos de uma maneira tão arraigada, apegada, que simplesmente nós estamos negando aquilo que realmente somos. Percebe? E é isso, pessoal. Não vou me estender mais. Eu espero que de alguma forma essa ideia possa ser útil para você. Sendo útil, compartilhe essa ideia, deixa o seu joinha, que isso é muito importante pra gente. Se inscreva no nosso canal, que isso também é muito importante pra gente. E eu aguardo vocês aí para um próximo vídeo como esse. E espero novamente que de alguma forma esse vídeo, em algum nível, ele possa ser útil para você. Grande abraço, felicidades e até mais.